Que cada vez mais a gente tem que aproveitar agora, né, esse momento que não deixa de ser uma certa evolução, né, para que a gente também possa estar trazendo melhorias não só em processos, né, nas questões técnicas, mas também a gente como ser humano se desenvolver, né, e é claro que tem muitas coisas que são da nossa natureza e que a gente precisa, é claro, dentro de uma sociedade, a gente conseguir trazer a inclusão, a diversidade, né, as multiplicidades, né? Até uma coisa que eu até falo bastante, né, até no último programa também falei sobre essa questão, por exemplo, da própria atuação profissional. Hoje o profissional não trabalha sozinho, nós somos múltiplos. Falei da nossa própria diversidade, porque hoje em dia é difícil, até o pessoal inserido dentro da inovação, até o que já foi para vários lugares, né? Trabalhou em várias áreas. A gente não é uma coisa só, né? Então a gente tem várias formações, né? E também a questão do profissional de melhorar a nossa atuação, a nossa entrega, o nosso resultado, e que a gente possa trabalhar de uma forma mais colaborativa, múltipla, né? Com vários olhares. Queria até que tu falasse um pouquinho disso na tua própria área. Como é que tu vê tudo isso hoje? Eu vejo como importante, muito importante, né? Inclusive o profissional, hoje o profissional da área de TI, ele tem que desenvolver bastante soft skills, que é aquilo que não é visível. É o lidar com as pessoas, é o trazer uma questão mais suave para os projetos, para o dia a dia, né? Então, tem uma palavra que eu não vou conseguir lembrar agora, a resiliência, você ter uma resiliência, você acaba sendo um profissional completo quando você compreende que você está inserido num contexto e que você não é único e exclusivo, né? Então, aquele exemplo do programador que ficava numa sala fechada e que... eu gostava que tinha um professor meu que falava na faculdade. E aí tinha que deixar a porta, um vão embaixo da porta para você só enfiar uma pizza. E ele ficava programando numa sala fechada, pegava a pizza, alimentava e ele ficava. Ilhado ali, né? Ilhado. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco disso, né? Por que não o programador não pode ser uma pessoa comunicativa, sociável, interagir, empreender, contribuir, né, de outras formas? Então, eu tenho um pouco disso, assim, se você me perguntar e respondendo, assim, como eu vejo, eu me esforço o tempo todo, assim, para trazer o meu soft skill ao melhor possível, assim, porque, sim, são pessoas, tudo né, tudo acaba envolvendo pessoas, e direto ou indiretamente, é para pessoas o projeto, nós mesmos, a gente está se vendendo o tempo todo, né, essa eu aprendi com você, direto ou indiretamente a gente está se vendendo o tempo todo, então a gente não pode ser único, exclusivo e impor muito, né? Então eu tenho essa flexibilidade, assim, e isso também contribui bastante para o resultado, para as minhas entregas, porque você já vai com uma compreensão melhor do que até de uma visão mais ampla, né, do todo. Do todo e do que a pessoa espera, né? Uma coisa que a gente aprende também no Startup Weekend, nesse meio da inovação, tentar sempre entregar mais, entregar melhor, entregar mais do que o esperado, porque essa troca ela é viva, é constante, né? Assim como nós não somos rígidos, né? Somos flexíveis para o aprendizado, então a gente tenta também passar isso até nas entregas dos projetos. Assim. Eu vivo me policiando em relação a isso. Eu ia te perguntar, até uma das coisas que eu perguntei com relação a isso, porque não é muito comum, né? Tipo, a maioria dos perfis, né? Quem busca mais a TI, quem mais quer trabalhar com a programação em si, não que não tenha habilidade, mas não é, tipo assim, não sou tão sociável assim, não gosto muito de lidar com pessoas, prefiro ficar dentro da programação, que foi o exemplo que tu trouxe antes, né? Eu acho que é bem comum de se encontrar perfis assim, né? Eu tenho alguns colegas assim, a verdade é que, dependendo do projeto, a gente se concentra tanto que daí o que eu percebo em mim, né? Às vezes você prefere não ser interrompido, seja por uma TV, seja pela luz,
porque tu tá num momento ali produtivo, né? Então, Com muito foco. com muito foco, eu acho que por isso talvez as pessoas viciem nisso. E aí uma coisa que eu aprendi, e cada vez eu desenvolvo mais, e isso não é todo mundo que pensa assim, e não é para todo mundo. A impressão que eu tenho que é tão gostoso a gente estar consigo mesmo, que você entra ali num foco e o mundo fica maravilhoso. E entra também num estado de flow. Né? Isso aí, você nirvana, você tá noutra vibe e produzindo. E não, é bem Então, realmente a questão do foco, né? Voltado para um desafio novo, né? Isso. Dentro de algo que tu gosta muito. É Então, realizador, e aí você tinha uma dificuldade, e aí daqui a pouco você resolveu tão simples e não acredita e comemora consigo mesmo, e já que resolveu, vamos a outra, e qual é a próxima? é o desafio. E aí isso acaba sendo, eu imagino, eu não sou do game, mas para quem gosta de game, ele transforma os desafios do dia a dia dele num game. Então ele é como se ele tivesse etapas que ele tem que avançar e vai gamificando. Eu vejo isso, sim, isso é muito comum no desenvolvimento de software. Então, isso que dá a interiorização, né? E aí, como um jogador de game acaba se interiorizando e depois, por que ele vai sair daquele mundo, né? Já refletindo aí, tentando ser Porque se torna colocar no muito lugar da prazeroso, pessoa. até Isso. pelo tu falou, essa autorrealização ali pelos desafios, enfim, algo a mais, né? Mas eu achei muito interessante também tu trazer esse olhar da importância desse desenvolvimento, né, para soft skills e essas habilidades que são importantes, principalmente quando a gente está falando na parte do comercial, enfim, Sim. nessa habilidade de relacionamentos, da própria inteligência relacional mesmo, né? De como se relacionar com os outros. Muito interessante.